1 Tessalonicenses 5. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva. Tempo e estações. Não sei se você sabe, o Senhor com a sua palavra, Ele nos ensina. Nos ensina a medir o tempo, nos ensina a contar os nossos dias. Aquela questão dos 7 ciclos, que é o primeiro ano é aprender, o segundo ano é servir, o terceiro ano é de aliança, o quarto é de oportunidade, o quinto é de perseverança, o 6 é de exponencial e o 7º é de desfrute. O Senhor com a sua palavra, poderosa palavra, Ele nos ensina a contar os nossos dias. Ele nos ensina. Ele nos ensina a contar as estações. Não é à toa que para os profetas Ele entregou todos os códigos, mostrando como é que seria o fim, como é que seria todas as coisas. Aqui tem um pedaço disso. Eu quero que você abra o seu coração para isso. Mas eu preciso repetir algo, talvez você não viu na oração. Nós não somos daqueles que estamos chamando Jesus porque estamos desesperados e não damos conta da tarefa. Nós não... Existe um cristianismo desse jeito. Na verdade, o cristianismo só tem um. Existe uma grande parte da religião clamando por isso. Como se, Senhor, nós não queremos a função que o Senhor nos deu. Nós não queremos desfrutar, nós não queremos romper, nós não queremos desbloquear, nós não queremos fazer nada. A gente só quer o Senhor. E o Senhor já deixou bem claro, quando acontecer isso, acontecer aquilo, é que o mover vai acontecer. E se não houver a manifestação dos filhos, a própria palavra fala o quê? Que os animais, a criação geme. Não só os animais, mas toda a terra, todas as coisas que foram criadas, elas entram em colapso. E elas estão clamando o quê? Escreve assim, ó, a manifestação dos filhos. Ah, meu braço é arrepiado. Se os filhos não se manifestarem, vai ter um ranger de rochas. Se os filhos não manifestarem algumas grandes oportunidades, uma mula vai começar a falar, uma pedra vai falar, alguma coisa vai falar no seu lugar. O que é que a criação tem gemido? Pela manifestação dos filhos. Tem 3 perfis de pessoas: os que abriram mão de não quer fazer mais nada e fica só clamando Jesus. Tem outros que entenderam o que é o reino e estão governando e multiplicando a mensagem para que aconteça os últimos acontecimentos. E tem uns que falam, não tem nada disso. No final das contas, essas 3 pessoas vão se encontrar. E o encontro dessas 3 pessoas com a mais magnífica pessoa de todas vai ser assustador. Presta bem atenção. Tem uns que não acreditam em nada, tem uns que já jogaram a toalha, e tem uns que são os filhos que vão cumprir isso. Eles vão começar a falar, se manifestar, abrir essa boca. E poderosamente, o que vai acontecer vai ser uma aceleração que em milênios não aconteceu na Terra. Isso vai acontecer em poucos anos. Ou melhor, já está acontecendo. Se vocês entenderem o que é o que o Senhor colocou na sua mão, eu quero que todo mundo escreva sem saber a consequência. Que a consequência vai ser um acelerador do tempo. Escreve assim, ó. Cada casa, uma igreja. Escreve aí. Não, escreve. Cada casa, uma igreja. Aí na hora que você escrever esse primeiro, escreve o segundo. Cada família, uma igreja. E escreve ainda mais. Cada empresa, uma igreja. Aí você fala, você está ficando louco. Igreja é igreja. E o outro, deixa eu te explicar. A igreja institucional é onde se reúne diversas outras igrejas, que são reuniões de família. O Senhor te deu essa empresa para ser uma metralhadora do reino, moço. Não foi para você ficar vaidoso. Quanto maior a sua capacidade, quanto maior o seu coração, quanto maior a sua mordomia no reino, maior vai ser o quê? Maior vai ser a quantidade de problema que Ele vai pôr na sua mão. Escreve isso. Cada família é uma igreja. Aí alguém fala, eu não concordo com esse cara, esse coach da montanha. Moisés era um coach da montanha também. O que você tem com isso? Apesar de eu não ser coach, eu gosto de montanha. Inclusive o Senhor me prosperou, comprei uma só para mim. Posso fazer o quê? A sua crítica sempre me move. Porque você não tem nada para fazer. Marçal, pelo menos no culto, não bate na gente não. Tá bom, vou fazer isso. Vamos cultuar só o Deus vivo. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente o dia que o Senhor virá como um ladrão da noite.
Peraí, mas vocês já estão sabendo que dia que vai ser esse? O dia ninguém sabe a não ser o Senhor. Mas aqui tem uma pista, ele virá como um ladrão à noite. Significa, você vai estar dormindo. Significa que a geração que vai tomar o susto vai estar toda adormecida, amortecida. Vai estar completamente com morfina, assim, ó, parece que vai perder a sensibilidade. Isso aqui é uma grande pista, vai vir como um ladrão da noite. É interessante que por mais que eu tenha um sistema de segurança, parece que a minha casa seja segura, todos os dias eu vou dormir, eu vou lá e checo tudo. Apesar de ter sistema eletrônico e tudo, eu falo, eu sou o guardião dessa casa. O mais interessante, nas portas dos meus filhos tem tranca eletrônica, a casa inteira é trancada. Alguém me fez uma visita lá às 6 da manhã, não conseguiu entrar, só para você saber, não entra. Mesmo assim, eu fui lá e eu tranco todos os dias, mesmo sabendo que tem gente vigiando para mim 24 horas, mesmo tipo com redundância, mas eu sou o guardião da casa. Eu quero que você entenda o seguinte: essa casa é você, e você precisa guardar essa casa com toda sorte de segurança. Quem é a pessoa que você tem que proteger? Seu coração. O seu corpo é a sua casa. Se você bater a sua cabeça, você perdeu a casa da alma aqui na terra. Um espírito, ele não habita aqui na terra se não tiver um corpo. Então eu quero que você entenda, você vai ouvir essa palavra e algumas coisas vão mudar dentro de você. Algumas vontades vão mudar dentro de você. Tem algo poderoso que acontece quando a palavra é introjetada dentro de uma pessoa, que aquilo que ela estava a fim de fazer já não funciona mais. Sabe por quê? Porque aquilo que você morre de vontade de fazer é aquilo que você se alimenta. Quando você começa a alimentar de coisas diferentes, a sua disposição vai ficar diferente. Se você põe para dentro muito óleo, tô falando de óleo mesmo, óleo de soja que seja, seu corpo vai ficar mais devagar, vai ficar mais pesado. Mas se você coloca água, seu raciocínio fica mais rápido, seu corpo fica mais rápido, tudo fica diferente. Olha para você ver que a gente é de fato aquilo que a gente come, aquilo que a gente alimenta. Aí eu te pergunto, você tem alimentado a palavra? Tem renovado a sua esperança? Tem validado a sua fé? Paulo, o que é validar a fé? Deve ser terrível ser um cristão que tem fé acerca de algo e passa 10 anos sem experimentar aquilo. O que é validar a fé? Para de ter fé em coisas insuportáveis. Tenha fé numa coisa mais próxima, para que a sua fé cresça de glória em glória. Senão só a imaginação não abre. Escreve aí todo mundo assim, ó, fé é igual a imaginação. Nós cristãos precisamos de ter uma fé progressiva. Nós precisamos de glória em glória. Escreve assim, ó, fé progressiva. Por que uma fé progressiva? Porque se você não tiver um mínimo resultado que cura e que declara que aquela fé sua funcionou, você não vai para o próximo nível. Sabe o que acontece se você não tiver uma fé progressiva? Você nunca vai entender a palavra. Você vai usar a sua interpretação de texto que você aprendeu no MEC. Por que se você continuar lendo a palavra e crescendo em fé, em graça e sabedoria, todo dia você vai encontrar uma palavra diferente, porque a sua fé progressiva vai enxergar a palavra de outro jeito. Se você escreve e me prova, o Lorenzo lendo isso aqui, ele vai ter uma versão disso, por causa do tamanho da fé dele. Um garoto de 18 anos lendo esse mesmo texto vai enxergar outra coisa. Um de 30 vai enxergar outra. Mas ai daqueles que não pararam de crescer em graça e sabedoria e entendimento e teve cura através do resultado da fé. Quando ele pega esse texto, ele fala assim, ele só sabe falar, Maranata, Maranata, está chegando, é agora. A sua revelação de fé vem do seu crescimento, dos resultados que você teve. Então, por favor, como cristão, não viva sem a validação da fé. Não viva sem essa visão progressiva daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Você nunca vai entender de primeira, por isso que você precisa da fé progressiva. Aqui tem um sinal dos últimos tempos. Porque quando disserem paz e segurança, moço, está falando aqui, é um código, vai rolar isso. Quando alguém falar paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto a mulher grávida, e não escaparão. Tem uma nação que é sempre perseguida, que tem um pacto com Deus, que é chamada Israel. Israel tem um significado, né? Foi o nome de uma pessoa que virou uma nação. Você vê o tanto que é forte uma pessoa.
Uma pessoa pode virar uma nação. Engraçado que Israel é a nação mais poderosa da terra. Aí alguém fala, não é o PIB dela. É a nação que mais tem prêmio Nobel, é a nação mais perseguida, é a nação que menos tem bens naturais, mas é a nação onde tem maior desenvolvimento de startup do mundo, é a nação número 1 em tecnologia de guerra, a nação número 1 onde tem só deserto e a agricultura funciona, é a nação número 1 onde descobriram transformar água de sal em doce, é a nação... O que foi? Você estava assustado com o tamanho de Israel? Israel tem 10 nações circunvizinhas que odeiam o próprio Israel. Essa semana eu vi o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, mais conhecido pelos íntimos como Bibi, falando o seguinte: nós estamos declarando paz com essas nações. Eu fiquei louco, eu lembrei disso aqui na hora. E o Benjamin Netanyahu falando, então, agora o mundo árabe vai nos aceitar. E eu falar, não é possível que está acontecendo isso. Para quem não conhece a história de Israel, Israel só ficou 40 anos sem guerra, no tempo de Salomão. Antes de Salomão e até os dias de hoje, Israel nunca teve um dia de paz, a não ser os 40 anos durante o reinado de Salomão. E ele está falando o seguinte: quando alguém falar paz e segurança, então vai chegar no ápice dos tempos, na plenitude dos tempos. Aí vai desencadear, vai soltar um gatilho. Repentina destruição virá sobre eles como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Se no começo do texto fala, nem preciso falar acerca do tempo e das estações, você precisa entender que a palavra ela vai se cumprindo ciclo após ciclo. E quanto mais entendido você tiver nisso, mais sua fé vai crescer, mais seus resultados virão. E aí está falando o seguinte: não fica nas trevas para você não ser surpreendido como um ladrão vai te pegar no meio da noite. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Uma pessoa sem um pingo de sabedoria lê isso aqui vai ficar sem dormir para sempre. Uma pessoa que tem um pingo de sabedoria vai entender, vai linkar isso aqui com a parábola das 10 virgens e vai entender que a plenitude dos tempos vai ter um período de sonolência na terra, o amor ia se esfriar. Lembra disso ou não? O amor iria se esfriar, pai ia virar contra filho, filho contra pai, ia ser um terror. Esses tempos parece que estão sendo comprimidos. Oh Deus, obrigado por poder ver todas essas coisas. Imagina alguém 2000 anos acompanhando isso aqui, tendo certeza que ia acontecer. E você está numa geração onde há grande chance de ver a plenitude dos tempos. Obrigado, é só isso que eu tenho a dizer. Tem gente que fica apavorado, mas porque logo na minha vez você foi chamado para resolver o problema, só por causa disso. Quando você tiver a versão da vítima, significa que você não está na versão do governo. Quando você tiver medo desse tempo, quando você tiver apavorado com essas coisas, sabe o que vai acontecer? Sua alma está gritando para o seu espírito, todo mundo pedindo ajuda um para o outro. Seu corpo treme, a sua alma começa a ficar abalada e seu espírito fala: o que vocês não entenderam até agora? Se for o Senhor que desenhou esse fim. Eu amo quando a pessoa fala assim: não conta o final do filme. Para mim você pode contar o filme inteiro. Se eu quiser assistir, eu vou assistir do mesmo jeito. Aí alguém fala: não, mas acabou o prazer de assistir o filme. Deixa eu te falar, o melhor filme de todos está escrito exatamente do jeito que vai acontecer e não perdeu a graça. Tem tipo milhares de anos. Você imagina Jesus nascendo, estudando a palavra e falando assim: mano, vai ter que acontecer 300 e poucas profecias comigo. Você imagina um dia que a galera falou: nós vamos matar ele hoje. Ele falou: gente, eu tenho que ir embora porque não está na hora. Até que é da hora esse trem. Tipo, calma, não está na hora, eu preciso sair fora. E lá vai ele saindo fora no meio da multidão, porque eles queriam matá-lo. Você imagina para uma pessoa que é o protagonista, sabendo e conhecendo a escritura, que precisa de cumprir um negócio. Isso é chocante. Imagina um outro tolo que faz parte do rolê e não entende que tem que morrer para ressuscitar. Eu não vou deixar ninguém pôr a mão em você. Arreda-te daqui, Satanás. Foi o que Pedro ouviu. Você não ter compreensão da escritura é terrível. Você não ter compreensão dos tempos e das estações é uma coisa terrível. Vai gastar a sua vida com toda sorte de engano.
Versículo 6, 1 Tessalonicenses 5. Se puder colocar aí a Bíblia aí atrás, ajuda bastante na hora que estiver falando no meio do palco. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Cuidado com as coisas que te deixam bêbado na vida. Cuidado com as coisas que antes tocava seu coração, agora não pode nem tocar seus pés, esse tipo de coisa. Às vezes um carro toca muito seu coração. Quando você é pequeno, isso acontece mesmo. Mas depois que você cresce, eu lembro o dia que eu comprei um carro dos sonhos, um Jetta. Aí eu comprei, a Carol olhou para mim, viu que era uma grande conquista minha e dela. Ela virou para mim e falou assim: mas você não está feliz como antes? Eu tenho que te explicar o que acontece. A empolgação naquilo que você já domina, naquilo que você já conquistou, e você vê que aquilo é tão pequeno, ela nunca mais vai se repetir. Realmente, eu fiquei muito empolgado quando eu comprei um Gol 97, mas o Jetta do ano, esse não me comoveu. E nunca mais, nenhuma dessas pequenas coisas, que seja aviões de milhões, helicópteros e o que seja, nenhuma dessas coisas me comoveram. A ponto de um deles, o Nésio, ter ido comprar no meu lugar, eu nem queria ver. Falei, eu confio em você. Chega uma hora que você cresce e as coisas que antes eram grandes demais não servem nem para tocar seus pés. Isso é a cabeça de quem entendeu o reino. Porque a palavra fala que primeiro você busca o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então por que empolgar com essas coisas se eu deveria estar empolgado era com o reino? Aí a pessoa continua empolgada com isso. Quando a minha esposa fez essa pergunta, ela estava checando: será que ele virou homem? Que eu conheci foi um menino. Foi isso que ela estava falando para mim. Aquele menino pobre, aquele menino que era trabalhador. Cadê aquele menino? Aquele menino deixou as coisas de menino para trás. Um dia eu vi a Jéssica, que está sentada aqui do lado do Nésio, jeito de um restaurante lá nos Estados Unidos, e ela com um problema assim na alma dela. Ela queria que o Nésio fosse aquele garoto que ela conheceu. Aí estava discutindo todo mundo na mesa, num jantar. E eu olho dentro dos olhos dela e falo assim: aquele menino morreu. Eu nunca vi a Jéssica desse jeito. Ela assim, ó, a alma dela se retorceu, querendo ressuscitar um garoto. Eu falei: Jéssica, esse garoto morreu, não tem volta. Depois do Nésio, algumas vezes a gente correndo, ele falando: cara, obrigado pelo que você fez. Daquele dia em diante a minha esposa mudou o olhar dela para mim, porque realmente era isso que ela queria. Por que alguns aqui têm problema com seus pais? Porque absolutamente seus pais te olham como menino, e essa devolutiva emocional sua é alimentada o tempo inteiro para eles. Mas na hora que você cresce, é a pior coisa que acontece para quem quer te olhar como menino: uma decepção completa. E a gente precisa de acordar como cristãos. A gente precisa crescer e deixar de ser menino e abandonar as coisas de menino. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando isso acontece, é um negócio assustador. Começa a ver coisas novas no reino, coisas de gente madura. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Não se embriaguem com coisa alguma. Bebida vai te levar à embriaguez. Alienação vai te levar à embriaguez. Obstinação vai te levar a uma embriaguez. O amor ao dinheiro vai te levar à embriaguez. O amor ao sucesso e à fama vai te levar à embriaguez. São muitas as coisas que vão corromper o estado de controle mental absoluto e vão te levar à embriaguez. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Pablo, por que lá em Efésios fala cada coisinha que eu tenho que pôr? O sapato do evangelho, a couraça da fé, o capacete da salvação, a espada da justiça, tem toda a armadura descrita em Efésios. Porque você está numa guerra. Escreve todo mundo assim: o amor está em guerra. Por que está em guerra o amor? Te falo na palavra: nos últimos dias o amor iria se esfriar. E como o amor está se esfriando, ao contrário que deveria acontecer nesse tempo de tanta gente sóbria, né? De tanta gente que entendeu o evangelho, era para ser o ápice do amor na terra, e é o contrário. Hoje você vê vários canais do Instagram
assim, ó, do YouTube, de tudo, gente batendo muita palma para homem que está sendo agressivo com mulher. Isso é uma briga de sexo. Eu olho para aquilo e eu falo, meu Deus. Você vê um surto de gente que não consegue tomar um tranco no casamento. Um tranco. No primeiro tranco que o casamento toma, desfaz mais uma família. E é que você vê que esse tempo era para ser o tempo do amor, é o tempo do ódio. Não faz o mínimo sentido você não entender isso. Quando você começar a entender isso, você vai empregar toda a energia da sua vida e falar assim, ó, eu já entendi. E na hora que você entende, alguém aqui que entender isso, crescer nisso, amadurecer nisso, vai transbordar um amor que você não vai achar em quase ninguém. Na hora que você entender que você está debaixo de uma missão, a ofensa que alguém fizer contra você não vai vir contra você. Essa ofensa é para aquele que te chamou. Aí daquele que ofender esse. Então sai disso. Cuidado. Você está sendo alienado. Nenhum alienado reconhece que é alienado. Até o dia que alguém vai lá e dá uma cutucada na ferida dele. Está sendo alienado por rede social. Está sendo alienado por plataformas digitais. Está sendo alienado por muitas coisas. E nenhum filho deve ser alienado. Alienação é pecado como se fosse de um bêbado. Você está perdendo a sobriedade. Você está perdendo o seu controle mental absoluto. Porque Deus nos designou, não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que faz a aquisição da salvação? Através do nosso Senhor. Nosso Senhor, para quem acabou de chegar, para quem sempre tem um coração de servo e para aquele que nunca vai sair daquilo que Ele chamou. Amigo, para quem tem uma relação de amizade, de diversão, de desfrute com Ele. Então Ele é seu Salvador, Ele é seu Senhor, e para alguns Ele é amigo. O mais interessante é que você pode achar que você é amigo dele, mas se não tiver amizade, você só achou. Tem gente que acha que é meu amigo, mas não tem amizade. Tem gente que às vezes fica perto de mim, mas não faz as mesmas coisas que eu faço. Deixa eu ensinar qual que é o princípio da amizade. Fazer as mesmas coisas. A gente não suporta estar perto de alguém que faz coisas antagônicas e não faz o que nós fazemos. Não tem como rolar essa amizade. Não, eu quero ser seu amigo, arruma um tempo na sua agenda. Que agenda? Os seus melhores amigos da sua infância até hoje, você fazia as mesmas coisas que ele, inclusive as erradas. Quer ser amigo de alguém? Que jeito se você não faz as mesmas coisas que a pessoa faz? Não tem as mesmas renúncias, não tem as mesmas repulsas. A amizade é gostar do que ele gosta, repulsa daquilo que ele tem repulsa, e não fazer o que essa pessoa faz. No caso eu estou falando do Senhor, você não vai cometer um erro então. Quanto mais você estiver com Ele, poderosamente a sua vida vai ser transformada. Só que o seu nível de intimidade só vai aumentar se você curtir o rolê. O que Ele gosta? Gosta de gente. Você gosta de gente? Não. Como é que vocês têm amizade? O Senhor gosta de liberar perdão. E aí você fala, não, eu não vou perdoar. Não tem como você ter amizade com essa pessoa. O Senhor, Ele gosta de investir em gente. Você também não gosta, você não confia em gente. Seu problema é que você não gosta de você mesmo. Então como é que tem essa amizade? Alguém um dia falou, eu quero ser seu amigo. Eu falei, moço, seja amigo de alguém que eu quero ser amigo. Vai ser o jeito mais fácil da gente estar junto. A pessoa que eu mais sou amigo é o Senhor. E eu peço para Ele todos os dias, se tiver alguma coisa em mim que atrapalha essa amizade, eu quero que você me sinaliza. Porque muitas vezes você tem tanta atividade, tem tanta coisa legal, que algo poderoso acontece na sua vida. Você acaba esquecendo. Você acaba não notando. E aí está o grande segredo da vida. O grande segredo da vida. Você pode ser amigo de quem você quiser. Pergunta qual que é o esporte dessa pessoa. Eu já conheço o esporte de Jesus, pescador. E pesca a alma. E no anzol ele coloca só um sangue. É o sangue que é a isca. Se você pegar e morder ali, já era. Pablo, o que Jesus gosta? De fazer as pessoas pensarem. Qual que é o hobby principal dele? Perdoar todo mundo. E aí quando você entende sobre essa amizade, você fala assim, irmão, tem que fazer isso para ser amigo dele então. É isso que você tem que fazer. Se você quiser só como Salvador, aceite Jesus e a sua vida vai ser salva.
Se você quiser como o Senhor, vai lá e sirva. Como se fosse alguém com CLT só. Não questione nada, só sirva. Vai. Mas se você quiser ser amigo, o nível é outro. É um nível um pouquinho diferente. Gostar das mesmas coisas, ter repulsa pelas mesmas coisas. E entender sobre renúncia. É renunciar, é repudiar e amar as mesmas coisas. Anota essas 3 coisas: amar, ter repulsa pelas mesmas, renunciar e ter repulsa pelas mesmas coisas. A repulsa que o Senhor tem é sobre o ódio. Aquilo que ele renunciou, ele era um filho de um carpinteiro, ele poderia só seguir a sua profissão. Só que ele resolveu, ao invés de consertar a madeira, ele queria consertar o pó. Ele queria consertar o homem. Ele consertou. E na hora que você entende as coisas que ele gosta, você vai apaixonar por isso. É engraçado. Quando uma pessoa não gosta das mesmas coisas que aquela outra pessoa gosta, elas não têm um negócio chamado afinidade. A afinidade plena é renúncia, repulsa e aquilo que a pessoa gosta. Coisas em comum. Quanto mais coisas em comum você tiver com a pessoa, mais amiga dessa pessoa você é. Que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem. E que os tenhais em grande estima e em amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Não vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. Quem tem pouco ânimo, ao invés de você bater, consola. Geralmente a gente bate em gente que tem muita força. Eles aguentam a pancada. Quem é desanimado não aguenta a pancada. Eles precisam de ânimo. Às vezes um tatozinho humano seu, a falta de um tato seu já destruiu muitas pessoas. Quem está desanimado não precisa de bater neles. Quando eu falo bater no sentido não literal, mas de dar pressão e aumentar a força dessa pessoa. Se a pessoa está desanimada, não é com essa força. Ela precisa de ânimo. Ela precisa de um sorriso, ela precisa de outras ferramentas. Não vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos os homens. Sustentei o fraco. A palavra fala para o fraco falar que é forte no Senhor. O que a gente precisa fazer? No começo da carreira de qualquer um, essas pessoas tentam desistir. E se é um pouco mais forte, vai com essa pessoa. Eu amo a instrução de Jesus quando ele fala, vai de 2 em 2. De 2 em 2, não tem como isso aí dar errado. Sabe por quê? Porque é a crise que revela o fraco. Se a crise revela o fraco, a coisa mais impressionante é que na hora que você estiver mal e está do lado de alguém, esse alguém vai transferir energia para você. Ontem eu fiz um triatlo, umas 3 horas e 45 de prova, e a gente nadou o que a gente nunca tinha nadado. Pedalar eu já tinha pedalado mais do que o dobro, mas terminar correndo é terrível. E eu fiquei vendo o quão grande esforço a gente emprega para terminar uma prova, mas na prova da vida parece que a gente nem está numa prova. Nós começamos às 11h30 da manhã, pulamos num lago, 1.200 metros, né? 1,2 km de nado. E aí aquele trem parece que não acaba, e você sai de lá, você já sai assim, com o olho arregalado, aí tem que montar numa bicicleta, entrar numa rodovia e tocar 45 km. E na hora que o seu corpo está falando, já chega, não, falta correr mais 10 quilômetros. Nós treinamos ontem a metade da prova que nós vamos fazer, para instalar o percurso na cabeça. E é interessante que vinha um tanto de coisa na minha cabeça. Eu gosto desses momentos que eu penso o que eu não penso no meu dia normal. Aí fiquei pensando, se tudo que eu quisesse conquistar na vida eu treinasse igual eu estou treinando para essa prova, eu teria tudo com muita facilidade dentro da minha cabeça.
Se eu tivesse treinando a minha alma para governar eternamente, eu não viveria essa vida medíocre que eu vivo. Eu não estou falando por você não, eu estou falando de mim. Se eu tivesse treinando o meu corpo para sentir o peso da glorificação que vai acontecer na plenitude dos tempos, eu não estaria desse jeito aqui e não teria essa vida medíocre que eu tenho. Se eu tivesse de fato treinando para aquilo que o Senhor me chamou, do jeito que eu estou fazendo para ir para essa prova, ou pelo menos aqueles 15 dias de treino que a gente foi para um outro triatlo, eu nunca vou esquecer. Eu tinha medo de nadar. Pablo, você não nadava? Nadava. Se eu me largar lá no mar que eu vou sobreviver. Mas não sabia completamente essa arte. E ainda não nado bem, mas sou esforçado. Mas eu lembro de atravessar uma linha em terceiro lugar, treinando em 15 dias, 3 esportes. Imagina se você dedica a sua vida para o reino desse jeito. Interessante é que eu cheguei em terceiro, mas Paulo fala que não precisa chegar em lugar nenhum, só atravessar a linha. Ele não falou, eu quero que você chegue em primeiro, eu quero que você chegue em segundo. Não interessa onde você chega, atravessa a linha. Acho que uma das melhores mentalizações que aconteceu até hoje no médio do IP foi essa, dessa travessia da linha de chegada. Quem estava aqui nesse IP? Nossa, não vou esquecer desse momento não. O momento onde eu fiz mentalmente todo mundo atravessar a linha de chegada e conversar com todo mundo que você já ouviu falar da Bíblia. A gente trocou ideia com todo mundo. E aí no final da mentalização, vai contar o final? Vou. O final é melhor do que o começo? Por que você está preocupado? Por acaso você quer se cercar de coisas, de não ouvir coisas boas? E aí aconteceu algo surpreendente nessa mentalização. Eu estava fazendo a mentalização da corrida da vida, né? Quanto mais você parecer com ele, mais gente vai correr atrás de você e vai junto com você atravessar a linha de chegada. E ai de você, se você aparecer com alguns ali na linha de chegada. As pedras da coroa têm a ver com as almas que você conseguiu levar para o Senhor nessa corrida. É isso que vai acontecer. E aí eu estava ouvindo o feedback de alguns que fez essa mentalização assim, foi a melhor de todas. Eu acho que foi uma das melhores também, porque eu me vi dentro do ambiente. O cristão usa pouco a sua alma, usa muito pouco o seu espírito e enche muito o saco com a sua língua, mas não sabe usar seus grandes poderes que eles carregam. Veja que ninguém de mal por mal a nenhum homem, dê mal por mal a nenhum homem, mas segue o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre. Sempre, sempre. Ah, mas está ruim. Não, mas o Senhor já te salvou, o Senhor já te deu o reino, o Senhor já te deu mais uma oportunidade de você estar vivo. Se alegre todos os dias por isso. Mas está difícil. Quem falou que ia ser fácil? Ele não falou, vai ser fácil, eu venci todas as coisas por você, não. Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci. Mas a maioria das coisas que você quer conquistar vai ser difícil mesmo. Vai ter tribulação. Ele fala com a boca dele que cada dia vai ter seu próprio mal. O que você tem com isso, moço? Para de reclamar. Orai sem cessar. Mas peraí, como é que faz para orar sem cessar? Eu vou pôr na minha agenda 12 horas de oração? Apesar de parecer um absurdo para muita gente que não me conhece, eu já fui um cara de orar 10 horas por dia. Não tinha nada para fazer, né? Não tinha uma esposa, não tinha filho, não tinha uma empresa, não tinha nada, não tinha nenhum emprego. E aí eu comecei a levar a Bíblia assim, sem a percepção do Espírito, sem entender como ela é. Eu li um versículo desse, orar sem cessar, e eu já fui um cara de orar 10 horas por dia. Não fazia outra coisa. Eu já fui um cara de exageros extremos. Aí eu percebi o seguinte, tem alguma coisa errada nisso aqui. O que é orar sem cessar? É seu coração completamente dele. É você estar em linha e tiver acontecendo algo, seu coração fecha na hora e você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Um religioso, se ouvir, ou se pegar esse pedaço do corte, ele vai dedicar 4 semanas de pregação me arrebentando. Porque ele entende que a oração é quando você abre a boca. Deixa eu te explicar uma coisa. Antes da palavra sair da sua boca, ele já ouviu. Se você tiver uma pequena amizade remota com Davi, você vai ver o que ele colocou em Salmos. Que o Senhor, ele conhece as suas entranhas, ele conhece cada célula do seu corpo, ele conhece todas as coisas. Como que é orar sem cessar? Não é abrir a boca, é o seu coração plenamente dele. E aí na hora que você entende isso, no seu andar, seu coração fecha, você fala, alguém falou comigo. Se você der conta de colocar seu coração nesse modo, isso aí vai funcionar. Em todas as coisas dai graças. Não, eu só vou dar graças na fartura.
Dê graças na perseguição. Dê graças na tribulação. Uma das coisas mais assustadoras que eu conheço enquanto ser humano é alguém adorar o Senhor no meio da tribulação. Ela está lá desolada, destruída, ela fala, mas eu vou adorar o Senhor. Eu não sei se você sabe o impacto disso no mundo espiritual. Até os anjos ficam assim, mas o que é isso? Todo mundo para ver, mas como assim um ser humano de sua destruição almática, ele está ali agora adorando o Senhor? Meu Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Fala assim, a partir de hoje, eu darei graças por todas as coisas. Mas até as coisas ruins, mas são essas que produzem perseverança. São essas que aumentam a esperança. São essas que faz você acreditar ainda mais. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas. Retende o que é bom. Não seja simplório de acreditar em todas as coisas. Ouça aquilo no seu nível de maturidade, absorva do jeito que você dá conta, mas peça sempre a ajuda do Senhor. Abstende-vos de toda aparência do mal. Tem muitas coisas que você está fazendo que não é maldade, mas tem aparência. Fuja. Fuja da aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pode ser mais um versículo que você passa lendo e está tudo bem. Passou o versículo. Aí você pula para o próximo, passa mais um, pula para o próximo. Tem mais de 30 mil versículos na Bíblia. Presta atenção que eu vou te falar. Esse pode ser mais um versículo ou pode ser o versículo. Pode ser o versículo que muda a sua vida para sempre. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Fala assim, uma santificação completa. Se a promessa do cristianismo é glorificar o corpo ele é triuno. O corpo não é carne. A edificação do corpo envolve 3 esferas, que é seu espírito, a sua alma e seu corpo. Vários de vocês renegam o corpo. Vocês que renegam o corpo também estão danificando o corpo de Cristo. Esses mesmos que renegam o corpo, eles têm um problema muito sério. Eles não acreditam na transubstanciação. Eles não acreditam naquilo que Jesus fala assim, ó, pega aqui o sangue e esse pão, essa carne. E quando você estiver fazendo isso em memória de mim, você vai ser curado. Estou falando da ceia. Quando você não entende essa materialização, isso é materialização. É só um pão e um suco que você está colocando na sua boca. Quando você entende a dimensão do que é corpo, alma e espírito, você não brinca com isso. E aí o que você faz? Você dedica a proteger esse corpo. Eu já cansei de ver inúmeras pessoas falando, eu não quero viver nem 100 anos. Aí eu falo, mas por que se Deus te deu a vida? Tem um suicídio que é à vista e tem um suicídio que é parcelado. O à vista a pessoa vai lá e desliga o cabo de forma abrupta. O parcelado ela vai desistindo da vida. E ela deseja no coração não ir longe demais. O suicídio parcelado dela, os dois são terríveis. Mas o parcelado mata mais gente ainda. Porque você vira testemunho daquilo que não é a imagem e semelhança do Criador. Você vira testemunho daquilo que não é para ser arrastado aqui na terra. E aí é bonito porque você fala, não, eu não quero ter 80 anos, porque as pessoas que eu conheço de 80 anos nem têm vida. Então agora Deus está precisando do seu conselho. Então Deus agora precisa da sua ajuda para diminuir mais uma vez, porque Ele já diminuiu a idade do ser humano. Eu confesso para vocês, eu não tenho mais sono do que 5 horas por noite para dormir. Só que eu resolvi competir com os meus amados irmãos, quem tem a melhor nota para dormir. E sou obrigado todas as noites a passar de uma quantidade de horas que eu não dou conta. Aí vem na minha cabeça todo o tempo assim, ó, mesmo não querendo, é isso que vai fazer você ter mais tempo aqui na terra para falar ainda mais dessa mensagem. Então você vai dormir. Todos os dias da minha vida eu acordo e abro o olho pronto para tocar o terror na terra. Aí eu tenho que eu estou na competição.
Ontem foi, a melhor nota de ontem foi minha. O Nésio está vencendo aí a minha pessoa. Ele já venceu 2 semanas seguidas. Eu venci a primeira semana, o Nésio venceu as 2 e vou vencer essa semana. Amém, Nésio? E aí acontece algo comigo todo dia. Como eu acordo cedo há tantos anos, eu acordo e falo, vamos tocar o terror na terra. Aí eu falo, shh, você está com sono, cala a boca. Porque se eu não dormir aquele tanto de horas, no mínimo 7h30, que eu já peguei o rolê aqui do relógio, a minha nota vai ser triste. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar emulando meu cérebro e disfarçando que estou com sono. Eu fico abrindo a boca e você sofrendo com sono. Eu estou querendo arrumar esse sono. A minha vida é tão boa. Eu entendi quem é o Senhor de tal forma que eu não tenho nem vontade de dormir. Só que se eu prejudicar meu sono, eu não vou só perder um campeonato. Eu vou perder algumas pessoas no meio do percurso. Eu vou encontrar menos pessoas no percurso. Esse é o discernimento que veio na minha cabeça. Então eu mesmo acordando com vontade de sair correndo todo dia, eu falo, dorme mais um pouco. O relógio ele detecta quantos minutos você fica acordado. E eu fico quietinho para ele não saber que eu acordei. Quietinho, eu acordo e falo, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu olho assim, devagarinho no relógio, eu falo, ele não sabe que eu estou dormindo, que eu estou acordado não. Vai, dorme, e durmo de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Naquilo que você se propuser a fazer, dê tudo que você tem. Invista tudo que você puder. Põe a pressão máxima com a sua alma, com o seu espírito, com o seu corpo. Eu quero que você leia isso aqui com outra compreensão. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Mas como assim completamente? Tinha pelo parcial? Tem o parcial. Às vezes você quer buscar uma santidade só na sua mente e o corpo é desse tamanho. Você está numa geração que não pode encostar em cachorro, mas pode matar bebês. Não é feto. Feto é apelido para gente, rapaz. Não encoste nas baleias. Eu sou a favor também. Não encoste nas baleias. Mas não toque nas crianças, seus assassinos. É a geração mais perturbada de todos os tempos. Na hora que você olha, alguém fala que a obesidade não é uma doença. Só uma pessoa que estudou até a metade da 5ª série sabe que é uma doença. Não, mas você tem que se amar. Eu tenho certeza que se você não se amar, você vai continuar assim a vida inteira. Ah, Pablo, você tem que aceitar o jeito que você é. Nunca foi. Se você pegar 100 anos atrás, não tinha essa doença aqui na terra. Você tem sim que aceitar quem você sempre foi antes da fundação do mundo. Mas aceitar a gordura, você precisa de queimar ela. Marçal, você vai tomar um processo. A gente não para de prosperar, isso nunca vai me parar, isso nem é da minha importância. Eu pago várias pessoas para resolver isso para mim, isso nem vai mudar. Mas a verdade sempre vai ser dita para quem é governante. Tá bom. Você quer defender sua gordura? É a sua gordura que vai me processar ou é você? Vai chegar um dia que a gordura da pessoa vai processar a outra. Que é tamanha gordura, é mais gordura que cérebro. Marcelo, por que você está sendo tão duro assim? Estava tão bonito a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Seja pleno no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Vou te falar por quê. Porque todos os seus pensamentos são guiados pelo jeito que você trata seu corpo. Se você não entender a materialidade do cristianismo, que é ter um corpo, você é um espírito caído. A qualquer hora vai cair mesmo. E vai cair a possibilidade de você andar na terra. Não estou com dureza com você. Você precisa de ajuda. Uns precisam de ajuda médica, outros precisam de ajuda de ambiente, outros precisam de ajuda de amigos. E outros precisam de colocar, introjetar algo no seu coração. Não sou gordofóbico. Mas eu quero te falar algo. A santificação precisa ser completa. O cristianismo tem esse problema. Ele materializa o templo num prédio, mas não materializa o cristianismo no corpo. Isso é um absurdo. Não sei o que você sentiu. Eu arrepiei inteiro desse negócio sair na minha boca pela primeira vez. Materialização de um prédio virar templo, mas o templo do Espírito Santo você joga no lixo. Não, ali é o altar. Para quem não sabe, no Antigo Testamento, altar era lugar de sacrificar animal. E é isso que está acontecendo. Só que o animal não está sendo sacrificado. Entenderam não, né? Deixa para lá. Entenda uma coisa.
o mesmo povo que há milênios fica dando vida para prédio, para concreto, ignora aquilo que Deus criou com as suas próprias mãos. Eu quero que você tenha vida, vida em abundância. Você precisa de desenvolver isso dentro de você e falar assim: eu vou dar tudo que eu tenho nisso. Eu quero ser um cristão completo. Eu quero ser um cristão. Então você está falando, não estou falando nada demais a não ser: tenha a santificação completa. Guarda a sua boca. Seja amado. Mais do que mentir para todo mundo que você é amado por Deus, dá para ver em você que você não é. Não precisa você falar com a sua boca. O seu transbordo dá para ver se você é ou não. Mas felizes são aqueles que suportarem essa geração e forem pessoas modernas à moda antiga. O que significa pessoas modernas à moda antiga? Até usamos a tecnologia, mas os princípios prevalecem. Nós somos a moda antiga. Escreve assim, sou moderno à moda antiga. Escreve aí, eu sou moderno à moda antiga. Isso significa o seguinte: eu visto as melhores roupas, uso os melhores relógios, dirijo os melhores carros. Eu sou moderno. Só que a minha moda é antiga. Eu ando pelos princípios. Eu trato bem aquilo que Deus manda eu tratar bem. Eu repudio aquilo que Ele repudia. E eu tenho as renúncias que Ele também renunciou. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Depois de hoje eu quero que você entenda: se o ser triuno não tiver balanceado, não for pleno, a sua vida vai ser uma miséria. Alguém fala assim: e aí, o que tem a ver ir para o céu e para o inferno? Céu e inferno só distingue uma pessoa chamada Jesus. Se você acessar o sangue, você acessa o céu. Se não acessou, fica no lugar aí que você está merecendo, porque você é filho do Adão. Vos santifique completamente e ora a Deus que todo o vosso espírito. O que está rolando aqui? A oração é para que todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Um cristão que não cuida do corpo, ele não faz parte do corpo. Aí você fala: o que você está falando? Por favor, às vezes a sua camada religiosa é tão alta que você não consegue baixar, para você entender a natureza dessa palavra. Nós somos um corpo vivo. E a manifestação das coisas que são vivas, elas manifestam aquelas que são invisíveis, gente. A coisa mais interessante, tem um ônus e o bônus da fama, né? Às vezes eu vejo vários cristãos, qualquer coisa que eu falo, alguém rebate. Não tem uma coisa que sobra. Aí eu assisto o vídeo e meu coração fala assim: tem paciência. Ele é mais um que não entendeu o que ele foi chamado para fazer. Ele vai ficar fazendo fiscalização daquilo que as pessoas que foram chamadas para fazer estão fazendo. O fiscal, ele é aquele que não faz o que precisa ser feito, mas ele é bom para mostrar para os outros que ele não compreende aquilo que está tão elevado, ele quer criticar. Mas lembra de uma coisa: seu dedinho pode estar contra você, mas você precisa dele, porque você é um corpo com ele. Se você não tiver paciência com o seu corpo, você vai ter um colapso. Estou falando do seu corpo físico. Às vezes vocês acham ruim, falam: nossa, esse ânus ele é fedido. Se não tivesse esse negócio, você já tinha explodido. Às vezes você não gosta de alguma parte do seu corpo, você não entendeu até agora o que é um corpo. Quando Deus desenhou o corpo, Ele falou: tudo isso é necessário. A pessoa que você mais odeia pode ser aquilo que resolve todos os seus problemas, e você é um ingrato e não entendeu o desenho do que é o desenho do corpo. Só faz um favor que aquela palavra está ensinando: cala essa boca sua. Faça aquilo que você foi chamado. O coração foi chamado para jogar sangue com oxigênio em todo o corpo. O cérebro foi chamado para processar e governar todos os impulsos do corpo. Ele é o líder do sistema nervoso. Sua espinha dorsal foi chamada para governar esse corpo em queda balanceada, que é o que você chama de andar. Seus rins foi para filtrar cada coisa aqui, seu intestino foi para segurar o baque das comidas que você põe para dentro. Todas as coisas que deu seu pulmão foi para trazer o maior combustível de todos, que é o oxigênio. Tudo que Deus cria num corpo tem uma missão. Agora você imagina se seu corpo fosse igual a você.
seu pulmão esquerdo falando do direito. Imagina seu intestino falando mal dos rins. Imagina cada coisa do seu sistema nervoso lutando um contra o outro. Não precisa se imaginar não, isso acontece. Levanta uma célulazinha, não é um órgão, mas é uma célula. Fala, vamos acabar com tudo. Vamos destruir esse corpo. O nome disso é câncer, né? Seu corpo tem que ter seu sistema de defesa. Ao invés de falar uns dos outros, poupe uns aos outros. Não seja um câncer no corpo. Tem gente no mundo cristão que é câncer. Ele foi promovido de fiscal para câncer. E o que ele faz é não contribuir com nada, mas destruir o nível de revelação que os pequenos têm. Está tudo bem. Não apague o espírito. Na palavra fala que o seu espírito está pronto. E ali estava falando assim, ó, não apague o espírito. O espírito ele flui através da luz. Por que está escrito não apagueis o espírito? Fala assim, ó, Deus é luz. Fala assim, ó, Deus é espírito. O que é não apagar o espírito? Vem uma luz do trono, essa luz atravessa seu espírito, que atravessa a sua alma e que cai igual um para-raio no seu corpo. E aí fala, não apagueis o espírito. Não desvie dessa luz, não desvie disso. Conseguiram entender alguma coisa aí hoje ou não? Se vocês são modernos à moda antiga, resistam até o fim. Sejam amorosos. Santifiquem-se completamente através dele. Santo significa separado, escolhido. Como é que santifica? Separe seu corpo. Ah, eu quero fazer um sacrifício para Deus. Sacrifique seu corpo. Ah, não, eu vou me matar. O sacrifício não vale. Porque ele não te pediu isso. O sacrifício é o seguinte: seu corpo é uma coisa, não é pôr ele no fogo, porque ele falou que eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu vou te falar como é que chama sacrifício na ordem do corpo. Obedecer. É o sacrifício corporal. Obedecer. Teve um dia, voltando agora de São Francisco, lá da Califórnia, e eu deixei para correr, eu ia entrar no voo, e eu tive que ficar indo e voltando no corredor, até dar os 5 quilômetros. Foi uma pior sensação que eu já tive, de retardo assim. De não ter acordado um pouquinho antes, ter corrido e acabado com isso. Porque o voo, da hora que eu entrei, eu não dava mais para correr naquele dia. Aí eu tive que ficar indo num corredor e voltando assim, ó. Lá na porta do avião e voltando. E toda hora passava uma pessoa, eu falava, o que essa pessoa está pensando de mim? Aí eu falava, o que interessa é o que eu não fiz, é isso que eu tenho que pensar, não deixe isso acontecer. E aí todos os dias, eu me propus a correr todos os dias, eu, o Nésio, o Thiago Rocha. Todo dia do dia 23 de dezembro do ano passado até o dia 31/12 desse ano, nós vamos correr todo dia. Teve dia que eu já fiquei numa ilha que não dava para correr, aí eu peguei uma esteira, tive que correr nela. Teve dia que eu corri no corredor do avião. Teve vários dias que eu corri dentro do saguão do aeroporto. Vários dias que eu estava no restaurante, estava dando a hora, eu olho para o relógio e tenho que sair com calça jeans e tudo, para cumprir uma coisa básica diária. Quantos dias? Teve um dia que eu estava num parque lá na Disney, e aí eu na Disney não, na Universal lá, e aí eu saí e falei, onde que fica o restaurante? 5 quilômetros daqui. E eu vejo minha família saindo no carro e eu destruído, cansado, destruído de andar o dia inteiro naquele parque. Eu olho, Carol, toma cuidado. E a família indo embora de carro e eu naquela rodovia lá escura de Orlando, correndo. E eu falo, mas isso aqui eu vou fazer todo dia. Não falhou um dia sequer, nem um dia. Teve um dia que eu tive preguiça, aí eu corri 13. Eu falei, se você tiver preguiça de fazer, você vai correr mais. Teve outros dias que eu corri 40. Mas eu quero te falar algo. Escolha alguma coisa para você mostrar para o seu corpo que ele não manda em nada, que ele nasceu para obedecer. Escreve assim, meu corpo nasceu para obedecer. Se você quiser ser pleno, você vai ter que pôr seu corpo no lugar dele. Você vai ter que governar com a sua alma e ser guiado através do Espírito. Simples. Então nesse tempo agora, irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um ósculo, você conhece como beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos escolhidos, santos irmãos.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Obrigado por esse recado, que mesmo depois de 2000 anos aí continua prevalecente. Fica de pé vocês que estão aí. Se você não entendeu o que é o corpo de Cristo, se você não entendeu por que ele foi condenado e crucificado, vou te explicar por que ele foi crucificado. Jesus foi crucificado porque ele falou que ia derrubar o templo e em 3 dias ia construir de novo aquilo que levou décadas para ser feito. Jesus tem uma condenação igualzinho do judiciário. Era o judiciário da época, ele foi condenado por isso. Atentado contra o templo. Lá no livro de Esdras tem uma profecia falando, tem uma instrução falando, que também é uma profecia, sobre o que acontece com a pessoa quando ela atenta contra o templo. Eu surtei um dia que eu vi. Fala que tem que tirar o esteio da casa da pessoa, no livro de Esdras. E você tem que usar isso para crucificar a pessoa. Não foi um negócio de graça, alguém já tinha visto. O cara se levantou contra o templo, o que sobrou para ele foi o seguinte: até a casa que a mãe dele morava, ele perdeu. E aí o que acontece? Aquela crucificação. Todo mundo pensa o seguinte: não, foi Jesus, foi por causa do rolê. Não. Foi porque ele se levantou contra o templo. Que templo? O templo que não tem mais validade, que é dar vida para prédios. E aí nesse dia, o Senhor se levanta e fala assim, ó: eu estarei com vocês. O templo do maior de todos os espíritos, que é o Espírito Santo, somos nós. Se você não entendeu o que significa isso, você não precisa ficar pregando para os outros loucamente para alguém ver o evangelho. Esse templo aí está funcionando. Uma das coisas que mais mexe com o meu coração é ir comprar um imóvel que está abandonado. Por que mexe comigo? Porque eu quero saber qual que foi a história. Eu quero saber qual que foi a história do abandono. Eu quero saber quanto que custou de prejuízo esse abandono. Um dia eu fui comprar um imóvel, e esse imóvel tinha 4 anos que estava fechado. Telhado todo deteriorado, chovendo dentro desse lugar. O chão teve infiltração, estava todo arrasado o chão, estava tudo enferrujado, tudo destruído. E eu, Pablo, amo comprar coisas assim. Porque as pessoas, quando abandonam essas coisas, elas não sabem o valor delas. E elas jogam todo o valor daquilo no lixo. Por que eu amo? Porque eu sei mexer com construção. E eu amo comprar um negócio abandonado, porque no abandono, como o valor foi abandonado junto, aquilo vale muito pouco. E quem dá valor nisso, quem tem a experiência disso, ama comprar essas coisas e restaurá-las. E a restauração de todas as coisas acontece assim. O Senhor, Ele é um grande restaurador. Quando você abandona a sua vida, Ele vai lá e compra por uma coisa que ninguém pode comprar. Eu sei de uma coisa: Ele é o maior restaurador de todos. Num ato simples. Não é com 2 atos, é num ato só. Ele vai lá e compra essa vida sua. Só que você faz de tudo para se abandonar de novo. Eu não consigo te entender. Põe uma coisa no seu coração: o lugar que Ele escolheu morar é dentro de você. Por isso que você tem que resolver tudo aí dentro. Fala assim, ó: eu quero a santificação plena. A santificação do meu corpo, a santificação da minha alma e a santificação do meu espírito. Fala assim: eu dou o valor em mim mesmo que Ele deu por mim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu comprei esse imóvel que estava há 4 anos fechados. O cara não queria baixar o preço. E eu falei para ele assim, ó: os últimos 4 anos você perdeu mais de R$1 milhão de aluguel nesse imóvel. E você acha que está barato demais vendê-lo. Deixa eu te contar outra coisa. Você tem dinheiro para reformar? Não. Você tem algum projeto para esse galpão? Não. Deixa eu te explicar algo. Quem que construiu esse galpão? Ele falou assim: foi meu pai. Quando ele falou foi meu pai, eu percebi na fala dele, Linhares, que o pai dele já tinha morrido. Aí eu falei para ele assim: deixa eu comprar esse galpão no preço que é justo. Eu vou reformar
E um dia você leva seu pai lá para ver que ele vai ter muito orgulho de alguém que cuidou daquilo que ele construiu. Isso mexeu tanto com esse cara. E na hora que ele ouviu isso, ele falou: eu topo o preço. Eu comprei esse galpão, reformei, ele está melhor do que ele estava antes. E eu quero que você entenda o seguinte, que quando algo está na mão de alguém que realmente entende e ama fazer isso, na restauração isso vai ficar melhor do que antes. Se esse homem não tivesse se curvado e falado: eu aceito o preço justo, porque o preço justo é o preço do abandono. O preço justo é o preço da destruição, teve que trocar tudo. Naquela hora, ele teria acumulado mais dívidas em relação a esse imóvel e não ia vender de jeito nenhum. Eu fiz ele enxergar isso. O que eu quero que você entenda? Não abandone. Não abandone o projeto que ele pôs nas suas mãos. Vou te explicar por quê. Porque se você abandonar, vai ser comprado por um preço muito barato por outra pessoa e ela vai prosperar muito com isso aí. Não abandone. Não abandone aquilo que ele pôs aí dentro. O Senhor vai te dar poder para edificar e restaurar gente e coisas. Isso vai ser um prazer na sua vida. A plenitude que você carrega dentro de você. Só onde você tocar suas mãos. Midas é fraco perto de quem é um cristão de verdade cheio do Espírito. Midas transforma algo em ouro. O segundo toque de Midas não faz mais nada. O seu é exponencial. Você toca, pessoas crescem. Você toca, pessoas são desbloqueadas. Você toca, terras que eram infrutíferas começam a frutificar. Quem é Midas? Alguns que são dinheiristas pensam: eu prefiro o toque de Midas, que transforma uma garrafa de R$5 em 100 mil, 200 mil em ouro. E o segundo toque existe? Não. Midas é só um trabalhador bem pago. Mas um governante não tem limite naquilo que ele vai acessar de riqueza. Depende daquilo que você foi chamado e daquilo que você vai exercendo como competência de filho. Põe isso no seu coração. Vocês que estão aqui, alguns chamam isso de apelo. Eu vou mudar o nome disso aí. Eu vou te dar a oportunidade de ser chamado de filho. Vou te dar a oportunidade de sentar na mesma mesa que eu. Vou te dar a oportunidade de ser estragado para as coisas do mundo. Vou te dar uma grande oportunidade. No começo parece um grande prejuízo. E se você chamar um contador é meio que prejuízo mesmo. Mas depois que as coisas se colocam no lugar, depois que a manifestação das coisas do reino começam a fluir, aí você vai assustar, que nem um contador vai explicar a progressão. Que as coisas do alto, as palavras do alto, os códigos do alto, as coisas que vão fluir depois dessa decisão, serão terríveis. Serão terríveis porque até o mais fraco não vai entender o que aconteceu. Serão terríveis porque se você fizer parte da manifestação dos filhos, nessa última hora, segundo a parábola que Jesus deu dos trabalhadores da última hora, o governo onde ele vai te colocar não vai ser o que você merece. Vai ser além daquilo que você pode imaginar, é diferente. Tem gente que está caçando um merecimento. Eu quero aquilo que os olhos nunca viram e nem ouviram. Deixa eu te falar algo. Eu quero te dar a oportunidade de ser amigo de Jesus. Tem que pagar alguma coisa? Não, já foi pago. Ele que pagou com o próprio sangue. Tem que apertar algum link? Tem. O link está no meio do seu peito, no meio do seu coração. Tem um QR Code aí? Tem. O Espírito é luz. E se essa luz bater no seu coração e ler o QR Code da eternidade lá, aí já era. Eu quero sugerir que você abrace essa oportunidade. Feche seus olhos. Marcelo, eu não estou pronto para ser amigo de Jesus. Mas se você não estiver pronto para ser amigo de Jesus, pelo menos não basta ser amigo do diabo. Não é por querer mudar a sua vida, ela vai ser transformada aos poucos. A transformação funciona assim. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que entra século e sai século, entra milênio e sai milênio. Essa palavra não muda. Mas nós mudaremos. Nós seremos transformados. Essa palavra não muda, mas ela transforma. E a cada vez que eu cresço, essa palavra muda dentro de mim. Quanto mais eu tenho maturidade do Espírito, maior a revelação que eu tenho sobre ela. Senhor, cada casa uma igreja, cada família uma igreja, cada empresa uma igreja. Que a igreja viva se manifeste. Senhor, que esse espírito de religiosidade
de achar que o cristianismo é comportamental. Não é comportamental. O cristianismo é parecer com ele. Algumas vezes você vai ficar irado como Jesus. Isso é normal. Algumas vezes você vai ficar bravo, igual Jesus ficou com Pedro, irado como ele ficou na porta do templo. Isso não diminui um cristão. A luta continua. Você parece com ele. Só que você precisa governar sobre o mal do dia. Você precisa colocar em primeiro lugar seu coração nas coisas do alto. As de baixo serão governadas por isso. Fala assim: em primeiro lugar, eu busco o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Fala assim: em primeiro lugar, eu busco o reino, o resto não me interessa. É essa a mensagem de quem é governante. Quando eu era menino pequeno, com 21 anos de idade, eu casei. E eu lembro de fazer vários pedidos a Deus e para orar junto com a minha esposa. Nós fizemos 16 pedidos assim num papel. Coisas que eram bem difíceis de conseguir. Tipo uma cozinha americana, viajar para Bahia. Coisas realmente muito difíceis na época. Quando eu era pequeno, eu mentalizava, eu escrevia, eu fazia isso. Eu gastava horas de oração com isso. Eu era pequeno. Quando eu comecei a crescer, eu vi que não precisa de pedir para Deus, que aqueles que governam já estão autorizados por Ele. Quando eu era pequeno na casa do meu pai, eu pedia para abrir a geladeira também. Depois que eu cresci, nunca mais eu pedi. Quando você entende o que é o reino e para que serve a riqueza, você vai entender o que eu acabei de falar. Quando você é pequeno, você não acredita, você faz muita força. Mas quando você vai amadurecendo de glória em glória, a manifestação da glória de Deus em você, você fala: vou pedir para quê? Isso é tudo meu. O Senhor me deu e eu estou cumprindo um propósito. Acho que você precisa ficar pedindo. Quando você crescer depois dessa conversa aqui, você vai entender o que eu estou falando. Já tem muitos anos que eu não escrevo em lugar nenhum. Não tem quadro dos sonhos. Não escrevo absolutamente nada que eu quero. Nada. Eu ando em linha todos os dias falando assim: Senhor, quem é aluno de muitos anos sabe o que eu estou falando. Vocês são testemunhas, porque vocês já ouviram falando: Senhor, por mais que eu tenha milhões em prejuízo, se algo estiver me desviando daquilo que o Senhor me chamou, tira de mim. É engraçado, toda vez que eu falo isso, meu cérebro fala: não fala isso. Meu coração fala: é isso que eu quero. Eu não quero ser escravo de nada. Não é que eu acordei naquele dia para tomar um prejuízo, mas isso não é nem a sombra do prejuízo que você pode tomar em desviar da rota que o Senhor te chamou. Que vá embora os milhões, mas deixa seus bilhões de neurônios em paz para obedecer aquilo que Ele te chamou. Põe isso na sua cabeça, põe isso no seu coração. Fecha os seus olhos. Você que não quer mais ser escravo de nada. De nada. Enche o seu espírito agora. Enche os seus pulmões. E nessa oportunidade agora eu quero que você se entregue para Ele. Pablo, qual que é a vantagem? Vou te falar as vantagens e desvantagens de servir ao Senhor. Uma grande vantagem de servir ao Senhor é que você está andando com o maioral de toda a existência. Uma grande desvantagem: você vai ser perseguido. Mas uma vantagem em cima da desvantagem: vai prosperar em meio à perseguição. Isso é muito bom. Você vai começar a ter informações privilegiadas que a terra não tem. Você vai sentir no seu coração direto. Essa é uma grande vantagem. Pablo, e a desvantagem? Vão te criticar. Se eu ficar aqui até amanhã falando a vantagem e a desvantagem, deixa eu te falar uma coisa. Pega os dois e mergulha nesse rio. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai tocar o coração de pessoas, você vai sentir na sua alma o que nenhum curso universitário te deu. Você vai sentir na sua alma e no seu espírito aquilo que nenhuma religião no mundo pode dar. Porque o verdadeiro cristão, ele se conecta direto na árvore da vida. Ele se conecta direto no Senhor. Apesar de ir em uma religião, isso faz muito bem para muita gente. Eu quero que você, dentro do seu coração agora, renuncie a esses pecados, arrependa deles. Começa a pôr eles em fileira e se arrependa deles agora. Fala: eu vou desconectar desse tipo de vida que eu estou levando.
Você chegando agora diante do Senhor, Ele querendo te dar um abraço, e você tirando assim a sujeira, Ele fala: não, 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 vem cá, vem cá. Me abraça do jeito que você está. Me abraça aqui do jeito que você está. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem, 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 vem do jeito que você está. Se sinta abraçado, se abrace agora. Se abraça agora e sinta o abraço, o amor, a ternura, aquele que era, que é e que adivinha, a sabedoria, aquele que arquitetou o universo. Ele te abraça agora e fala assim, ó: eu esperei por esse dia. Que bom que você está aqui. E aí você olha em volta, toda a sua sujeira está escorrendo. Porque a sua sujeira está escorrendo, porque das mãos dele escorre aquele sangue purificado. E esse sangue está lavando você. Parece um absurdo essa cena, mas fica com ela para sempre, porque ela vai marcar a sua vida. Esse sangue, ele esfrega na sua cabeça e em todo o seu corpo, e tudo que é mal dentro de você está saindo. Parece petróleo em volta de você. Eu quero que você fale assim, ó, se você quiser falar, se você quiser entrar nessa oportunidade de ter algo que ninguém pode te dar, só uma pessoa pode te dar. Aquele que estava no trono, se esvaziou da glória e desceu aqui nessa terra, foi ressurreto, aquele que nenhum Deus com letra minúscula conseguiu fazer, voltou para o seu trono de glória. No trono de Deus ele está sentado com o seu Pai. Respira bem fundo. Usa a sua mente para isso. Fala assim: eu acesso o sacrifício de Jesus. Eu acesso a salvação. Eu acesso a amizade. Fala assim: a partir de agora eu aceito o meu Senhor, o meu amigo e o meu Salvador. Fala assim: eu sou salvo do inferno. Eu sirvo o maior de todos os espíritos, que é o Espírito Santo. Fala assim: eu quero ter amizade com o Senhor Jesus, e eu vou cumprir aquilo que Ele me chamou, e eu vou crescer como pessoa. E a partir de agora eu saio das trevas para andar na maravilhosa luz. Fala assim: tudo aquilo que for contra o reino, eu vou me desconectar. Eu vou, em qualquer esfera da sociedade, eu vou multiplicar o reino. Fala assim: eu sou um governante, um general do reino dos céus. Respira fundo. Abra um sorriso. Sinta uma paz no seu coração que você nunca sentiu. Com as vantagens e desvantagens de ser um cristão, sempre esteja sorrindo e grato. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças em todo o tempo. Se em qualquer momento o Senhor voltar, Ele vai te achar sempre gracioso com os outros, rendendo graças a Ele e sendo um portal da graça na vida de outras pessoas. Escreve aí assim, ó. Escreve assim, ó: eu aceito Jesus como Salvador, Senhor e amigo. Escreve todo mundo isso. Eu aceito Jesus como Salvador, como Senhor e como amigo. O que representa aceitar Jesus nessas três qualidades dele? Ele é o único que pode salvar do inferno. Você faz parte de uma geração onde pessoas falam: ele acredita em inferno até hoje. Vai ter um grande dia que o inferno vai ser jogado no mar de fogo, está escrito em Apocalipse. Dali para frente a gente não vai mais tocar nesse assunto. Mas até lá, se você não tirar a vantagem do sangue de Jesus, você não vai desviar a sua alma de lá. Isso é para a alma, tá? A remissão é para a alma. Vocês estão escrevendo isso: eu aceito Jesus como Salvador. Ninguém vai poder fazer isso por você. Pablo, e quando eu falo que Ele é meu Senhor,
você está falando que você está trabalhando para Ele. E é interessante que Ele te chamou para a liberdade. E é na liberdade do Espírito é que você trabalha para Ele. Não é todo dia acordando, cadê a lista de tarefa? Não, não, não. Governe, eu vou te mirando nos lugares. Eu vou mandar pessoas. Deixa que eu vou te fazer como se fosse o vento. Seria mais simples, inclusive, ter uma lista de tarefas, né? Hoje é dia de ganhar mais um. Hoje é dia de não sei o quê. Não, 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 não. Governe e eu vou te direcionando. Na hora que você estiver voando, deixa que eu vou empurrar seu avião. Vai. Eu que vou fazer você sentar em mesas, eu que vou abrir as portas. Posso te pedir uma coisa, filho? Governe. Siga seu coração, deixa ele limpo todos os dias. Eu vou te avisando. Se eu não te avisar, tá tudo bem. É isso que você tem que fazer. Vá. Esse é o problema. Ele não te chamou para ser escravo, ele te chamou para governar e te guiar. E aí as portas vão se abrir, você vai assustar no meio do caminho. Pablo, é amigo. Aí nível de amizade é outra coisa. Amizade é um negócio que a gente pratica, a gente quer se encontrar todo dia. Era o que Deus fazia com Adão, mas ele queria uma enxada, queria ir para a fazenda e não ficar num jardim. Vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, se sintam amados, se sintam desejados pelo corpo, se sintam respeitados. Vocês são crianças pequenas que vão aprender tomando leitinho. Aí vai chegar o dia da picanha ainda. Respira. E nessa última canção, que você aplique seu coração e se alegre, né, por tantas pessoas que estão acessando o reino. Te dá um código. Faça aí numa igreja, faça com um cristão. Todo cristão pode fazer isso. Um cristão, ele tem poder para tirar, através da oração, nessa renúncia de salvação. Um cristão tem poder de tirar uma pessoa do inferno. Se essa pessoa falar, repete isso comigo, eu aceito, e a pessoa fizer, desvia da rota. Apesar de contrariar alguns e a teologia de muitos, um cristão carrega um poder para tirar, para dar o acesso ao reino a uma pessoa, batizando ela nas águas e no Espírito. Faz o mais rápido que você puder isso. Lá em João 3,5 fala que para acessar o reino precisa ser batizado nas águas e no Espírito. Mas eu vou numa igreja, vai aonde tiver um cristão pegando fogo. Lá é o lugar, lá é o portal do reino. O portal do reino é onde tiver 2 ou mais ali reunidos em nome dele. É esse que é o problema, que todo mundo tinha que entender. Vai abrir sua boca, vai ser cheio do Espírito, vai crescer emocionalmente. Porque quanto mais você crescer, maior vai ser a responsabilidade. Sei que vocês ficam caçando prosperidade, riqueza. Isso chama fruto. Planta a sabedoria no seu coração. Conhece o Senhor e os seus caminhos, que você vai prevalecer onde você estiver. Amém? Levanta e anda. Sacode essa chinela sua cheia de poeira e segue para o alvo. Escreve todo mundo assim, ó. Primeiro reino. Escreve isso. Fica aí onde você está assistindo agora, não sai não. Deixa esse momento ser finalizado com essa canção. Burocratização para ser cristão, gente. O dia que Jesus fez a primeira ceia, Ele não fez num culto religioso, Ele fez sentado à mesa. Ele fez sentado ali com os talmidins, com os discípulos. E Ele estava ali com eles falando assim, ó, vocês vão fazer isso aqui sempre em memória dessa reunião. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Jesus não tinha problema emocional para você ficar lembrando dele. Isso aqui é a forma de você entender para que serve o sacrifício. E Ele falava, faz sempre isso em memória de mim. Como é que alguém que está falando fazer em memória de mim vai morrer daqui a alguns dias, vai ressuscitar, ficar mais 40 e viver eternamente? Que memória de quê? Ele está falando assim, ó, eu vim aqui, venci, e tudo aquilo que você precisa, você vai fazer isso aqui para lembrar. Tem como. Se você tiver uma doença, eu sou a saúde. Se você tiver carente, eu sou o amor. Se você tiver insegurança, eu sou a fortaleza. Aquilo que você tiver, faz isso aqui em memória de mim. Que às vezes você está ocupado demais, esquecendo das coisas que são da eternidade, das causas eternas. Toda vez que você fizer isso em memória de mim, você vai lembrar que eu vim de um trono e voltei para um trono, e vou voltar para te buscar.
Então todas as vezes que você fizer isso, eu quero que você esteja sempre bem com o seu irmão. Eu quero que você se sinta constrangido sim do seu pecado. E eu quero que nesse momento esse pecado seja confrontado com o meu sangue. Quem mandou o recado? Aquele que não pecou. Você só vai sentar na mesa de gente que você suporta. Você pode até sentar uma vez, mas sentar lá todo dia só se você suportar a pessoa. Tomar do sangue e comer da carne vai fazer você suportar as mesmas coisas que ele. As perseguições, as difamações, tudo em amor a ele. Tá difícil? Fazer isso aqui em memória de mim. Tá um pouquinho? Tá doendo? Fazer em memória de mim. Isso aqui é nosso sinal de aliança. Todo cristão deveria fazer isso aqui sempre. Sempre. Eu entendo que algumas religiões fazem uma vez ao mês. Cada um tem seu ritual. E não está errado. Mas todo cristão deveria ter uma prática. A prática de estar sempre bem uns com os outros. A prática de sempre tomar isso aqui, ó, para você ter um pecado seu ser constrangido pelo sangue. O sangue introjetado do Senhor te renovando. Isso aqui também tinha que ser um dia de cobrança, onde aquele que é a saúde, igual está em Isaías 53, versículo 4, 5, versículo 3, 4 e 5, ou 4, 5 e 6, está em Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos, escreve assim, ó, fomos sarados. Nós fomos sarados, escreve isso aí. Nós fomos sarados. Senhor, obrigado pela revelação do seu corpo. Obrigado pela revelação da eternidade. Obrigado porque o seu corpo, que não tinha corrupção, foi sacrificado por nós. E desde então nós não somos mais um sacrifício. Nós somos os beneficiários do sacrifício. Nós acessamos o sangue e nós introjetamos agora sua carne e seu sangue. Nós somos um com o Senhor. E o seu sangue, ó Deus, corre em todo o nosso sistema e nos lava. Isso aqui, ó Deus, não é um suco. Isso aqui agora é o sangue do Senhor. Nós nos convencemos do Espírito na alma e por último, que é convencido é o nosso corpo. Nós somos um corpo e estamos convencidos que a comunhão uns com os outros manifesta o Evangelho. Senhor, essa geração difícil, mas nós vamos prevalecer porque o Senhor está conosco. Se você precisa de cura agora, você vai tomar isso compartilhando com a pessoa. Não é desejando a cura, é tomando a cura. Tome a cura agora. Isso não é em nome de ninguém, não, é de uma pessoa. Aquele que é a cura. Você precisa de paz no seu coração. Coloque a paz aí dentro. Coma a paz. Então, compartilha com essa pessoa aí do lado. Fala que você tem uma aliança com ela. Nós temos uma aliança no Senhor. Glória a Deus. Fala assim, ó, eu acesso literalmente o sangue de Jesus. Toda vez que você fizer isso, suas alianças serão renovadas. Toda vez que você fizer isso, seu corpo vai ser renovado. Toda vez que você fizer isso, a sua fé vai ser renovada. Eu senti no meu coração de orar pelos familiares de todos que estão assistindo. Nós estamos debaixo de ataques. O Senhor me deu um discernimento, eu queria transferir esse discernimento para vocês. Nós não precisamos nos levantar contra pessoas que pensam diferente de nós. Nós precisamos manifestar o reino. Se alguém te chamar para um debate profissional, vá e arrase. Mas se ninguém te chamou para isso, faz aquilo que você foi chamado. Manifestar o reino. Manifestar o reino.
Vocês que estão assistindo pela primeira vez, todo dia, 4h59. Quem falou hoje? 4h59? Você? O Linhares está lá, 4h59 da manhã. Cada semana um vai falando. Sempre tem uma instrução bíblica no 4h59 da manhã. O Matheus Ribeiro, ele é o líder, ele vai falar agora do QGR do Mundial. Nós temos centenas de milhares de pessoas se reunindo nas casas. E esse tipo de reunião é para transmitir vida, é um lugar de vida, de renovação, de ânimo, de instrução, de network. Ele vai explicar no final. O Nésio, ele lidera o nosso projeto da África. Inclusive, quando a gente for abrir para vocês essa reunião, vocês vão poder comprar o acesso, e a renda desse acesso nós vamos entregar para o nosso povo africano, que nós somos um povo só com eles. Então, cada um vai falar aqui rapidinho. Você que quer entrar aí às 4h59 da manhã, tem sido refrigério de instrução da palavra com o Ricardo e com outros. A maior parte está sendo feito por ele. Projeto da África, é com o Nésio. E se você quer um QGR, escreve assim, ó: eu quero ir num QGR. O que é QGR? É um quartel-general do reino. O que é isso? Vocês gostam demais de exército? Não, nem eu não. A Bíblia está escrito: Deus é o Deus dos exércitos. A culpa não é minha. Vocês gostam demais de ficar falando reinante. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. O que eu posso? Tem gente que não tem compreensão acerca da palavra e fica falando que é eu que gosto. Não é eu que gosto, não. É assim que está escrito. A gente só é moderno na moda antiga. Você que não gosta de exército, eu nem vou falar o que você é. Na verdade você não é, não. Você está. Mas você vai sair daí. Que o Senhor... Vamos fechar os olhos. Eu quero orar pelas famílias de vocês. Marçal, vocês estão há 3 horas aí. Vocês não têm o que fazer, não? Essa é a nossa vida, moço. Ruim é ter um culto que só dura 3 horas. Falta pouco motivo para agradecer o Senhor. Falta palavra, né, para você entender. Falta uma ceia para você ser curado. Falta ânimo, falta transbordo, falta tanta coisa. Mas seja abençoado nessa semana. Essa é a melhor semana da sua vida. Cuida da sua saúde, que você manifeste a glória de Deus. Para de ser chato, enjoado. Para de querer controlar os outros pelo comportamento. Seja uma embaixada do reino. Onde você pisar, você vai trazer luz. Coloca agora a sua família na presença do Senhor, seus filhos protegidos. Vocês precisam de um milagre urgente. O Senhor está com você agora, só acessa e toma posse, e não duvide. Que o Senhor coloque você numa boa obra. Que você nessa semana seja cheio do Espírito e que seus negócios sejam destravados. Vocês que estão com medo de deixar o emprego para empreender, vá! Vocês que vivem apegados nessa empresa, gastando toda a energia, suba essa frequência, Ele quer te dar mais empresas. Você que já está saturado de ter tanta empresa, o Senhor te chama agora, vem para o nível de investidores. Continue subindo. A nossa parada é na glória, então não pare de subir. Continue subindo. Quanto mais próspero você for, mais pessoas serão abençoadas, mais empregos serão gerados. Sinta um novo ânimo agora. Levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, levanta desse passado, dessa depressão, sai dessa ansiedade e governa no agora. Levanta, levanta. Escreve assim: eu tomo posse. Glória a Deus. Estamos juntos. Marçal não é pastor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu nunca fui pastor, e só se ele me chamar para ser. Um dia eu falei para meu pai: eu não fui chamado para ser político e nunca serei. Aí eu errei, porque ele acabou me chamando num percurso para mexer com isso. E espero cumprir rápido essa tarefa para ser chamado para outra coisa. Mas eu quero que você entenda algo. Enquanto você não sabe o que Ele te chamou, governe. Enquanto você não sabe o que Ele te chamou, entre numa boa obra. Enquanto você não sabe o que Ele te chamou, leva mais um. Aí você fala: para fazer o quê? Entenda: os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os filhos.
por que que tanta criança morre? Por que que tem essa miséria? Por que que a terra está destruída? Porque os filhos não se manifestam.